Queridos irmãos, boa noite. Ao trazermos para a noite de hoje a consideração do tema sobre as nossas escolhas, nos referimos inicialmente a uma mensagem tipificada com esta mesma titulação do Espírito Emmanuel, e ele nos faz tomar em perspectiva as nossas escolhas a partir de uma análise daquilo que nos aflige, das nossas aflições, para que possamos fazer, de fato, uma investigação íntima sobre o nosso proceder e as consequências advindas deste proceder. Porque é verdade que, para muitos de nós, as realidades acerca das consequências advindas das nossas ações no dia a dia serão levadas em conta no momento do desencarne, quando então serão apresentadas, tal como um inventário de nossas ações, aquilo que o nosso proceder nos leva a ter como desafios para uma outra existência. Isso considerando estarmos em um ambiente onde a reencarnação e a sucessão de encarnações no processo evolutivo é algo assimilável. Mas, bem assim dizendo, Emmanuel nos coloca a perspectiva de vermos as nossas aflições ligadas não somente à perspectiva do que fizemos em outras existências, mas trazendo-nos a responsabilidade de identificar cada ação, cada gesto, cada instante em nossa vida atual como merecedor de uma reflexão, pois as consequências podem se dar, e muitas vezes se dão, nessa própria existência. Quantas vezes, então, estamos por ver as nossas aflições do hoje como consequência mesma da inadvertência, da invigilância, da falta de responsabilidade no agir que nos acomete no dia a dia. Porque se pensarmos bem na lide diária, ao fazermos como que uma investigação mais profunda sobre os nossos dias e a forma como nos desempenhamos no ambiente de trabalho, na família, no ambiente comunitário, investiguemos se as nossas escolhas não são responsáveis por muitos dos desafios e aflições que efetivamente condicionam as nossas atitudes também de enfrentamento. E muitas vezes, lamentavelmente, nos vemos em condições de queda frente a estes desafios. Queremos dizer, por exemplo, da inadvertência e da invigilância, da forma como falamos, como ouvimos e como fixamos imagens diariamente. E Emmanuel diz que, na perspectiva de nos refazermos, é preciso que observemos se a nossa fala resultou por ofender alguém, que retomemos a nossa trajetória no sentido de vigiarmos aquilo que estamos fazendo com a nossa boca. Porque, afinal de contas, como o próprio mestre dizia, o mal não é o que entra pela boca. No enfrentamento dos dogmas do judaísmo, mas afirmava que o mal, de fato, é o que sai pela boca, porque está movido pelos nossos pensamentos e, muitas vezes, tem o condão de gerar prejuízos profundos nos que nos cercam. Então, é uma primeira preocupação a se analisar, é sobre o que falamos. E muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que o único
beneficiário ou a única vítima daquilo que nós falamos é o destinatário dos nossos comentários. Se falamos mal de alguém, aquela carga negativa, né, e tudo que alimenta aquele comentário infeliz iria se dirigir para aquele que tinha sido vítima das acusações. Mas há, inicialmente, uma vítima maior que somos nós mesmos. E há uma outra vítima que nos causa também responsabilidades com ela, que é aquele que tem confiança em nós e que, nos ouvindo, se envenena pelo comentário ácido que estamos a proferir. Então é preciso observar claramente a quantidade de responsabilidade que está envolta em um comentário infeliz, desditoso. Fico a imaginar, até para levar em conta este momento de decisão, o que ocorre hoje, em plena época eleitoral, quando observamos os comentários que são trazidos nas redes sociais. Quanto de veneno, quanto de mentira, quanto de desconstrução de uns e de outros estão presentes nestes comentários. E muitas vezes não nos damos conta da responsabilidade envolta neste processo de tomada de decisão. Porque se recuássemos no tempo, iríamos ver uma ofensa, uma calúnia sendo proferida de boca a ouvido. Mas hoje, como ela se irradia numa dimensão muito grande, uma curtida que nós, ao teclar o teclado do computador, realizamos em um comentário infeliz, já é a propagação daquele comentário infeliz. Se alimentamos aquele comentário infeliz com um compartilhamento, já fazemos com que os nossos amigos, que não tinham visto aquele comentário, já recebam também. E como se multiplicam por 1000, por milhares, às vezes por milhões, esses comentários, é como se aquele nosso pecado de antigamente, aquela ação infeliz de realizarmos um comentário, destruindo a imagem do outro, pudesse ser multiplicado por 1000 vezes, por 10.000 vezes, por 100.000 vezes, por 1 milhão de vezes. E muitas vezes não nos damos conta. Por uma simpatia ou por uma antipatia com este ou aquele candidato, e estou me referindo a eleições apenas pelo momento que estamos vivendo, evidentemente. Mas as coisas ocorrem de um e de outro lado. Mas aquele comentário infeliz que é feito, às vezes coloca a ideia de que fulano é um ladrão. E nós curtimos e compartilhamos e adicionamos as nossas impressões, que é verdade. É verdade, é isso mesmo e tudo mais. O que estamos fazendo? De fato temos conhecimento daquela ocorrência? Temos absoluta convicção de que, ao denegrirmos a imagem de um ou de outro, estamos fazendo o bem? Estamos produzindo, por efeito, algo de positivo para a sociedade? A sociedade irá ficar melhor por aquele comentário que realizamos? Porque se não for assim, se não estivermos absolutamente convictos disto, melhor seria que aquele teclado não tivesse sido tocado. Porque este toque no teclado também tem consequências. O pior dos mundos é imaginarmos, quando muitos já o realizam, essas atividades, de dizer como estas eleições são pobres, como o debate é frágil. Mas nós, com os nossos pensamentos, com as fixações mentais, com os comentários infelizes, estamos contribuindo para isso. Porque se fôssemos outros, e aqui eu não estou citando apenas esta Assembleia,
Estamos falando em mais largo plano. Se estivéssemos nós cônscios das nossas responsabilidades ao utilizar a palavra, ao realizarmos o comentário, ao distribuirmos a notícia, teríamos absoluta certeza do alcance e das responsabilidades que adviriam destes comentários. Fico a imaginar do alto os amigos espirituais a assinalar estes deslizes em nossas vidas. Porque, afinal de contas, não foi o Cristo a nos dizer, e parece que não nos damos conta, de que é preciso que observemos a trave em nossos olhos antes de observarmos o cisco no olho do nosso irmão? E porque não temos a dimensão da investigação da trajetória espiritual de tantos quanto realizam atividades no campo da política, da administração pública, não nos damos conta do fardo imenso que cada um carrega. Haveríamos de dizer mais: e se fostes tu? E se fôssemos nós? Dentro destas atividades, como nos comportaríamos? Porque é necessário que tenhamos clareza sobre como nos comportaríamos, para que esta ideia frutifique nas ações, nos gestos, nas tomadas de posição, nos comentários que nos fazem ser contribuintes da causa do Cristo, inclusive para elucidar, dentro dos desacertos que temos hoje, a construção do futuro que imaginamos deveremos ter. A beleza da doutrina espírita em nos informar sobre o plano espiritual nos oferece uma ideia, apenas em considerando-se, por exemplo, o livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz, ao nos informar as características daquela cidadela espiritual, como ela é governada, como agem os que ali estão na identificação de responsabilidades, para podermos dar conta das nossas inadvertidas ações, quando consideramos o porquê, a razão de elegermos alguém e, particularmente, como elegemos, como fiscalizamos, como participamos da ação da sociedade, das ações voltadas a cuidar daquilo que consideramos aqui a administração pública. Nas cidadelas espirituais, quanto mais evoluídas forem, a responsabilidade nas atividades administrativas resultam exatamente da capacidade moral daqueles que realizam as atividades administrativas. E eis, portanto, que é exatamente esta elite moral, espiritual, que responde pelos destinos da nação. Se imaginarmos um mundo de regeneração que queremos tanto e ambicionamos tanto, deveremos pensar em ter administradores com estas características. Mas estamos nós realmente contribuindo para que a tomada de decisão seja realizada dessa forma? Imaginemos nós, recuemos no tempo, voltemos a Israel, a Palestina antiga. Veríamos o Cristo nestas discussões? Diria ele: deixai a César o que é de César. E com isso não queria dizer
que não se propusesse a mudança radical que ele vinha proporcionar a cada um de nós. Porque o cerne da mudança estava no comportamento moral, nos avanços espirituais da criatura humana, e não nos valores que o mundo identifica como sendo responsáveis pela organização das nossas vidas. Há quem diga que estamos decidindo o futuro do país. Graças a Deus, o meu futuro não é decidido nesta eleição. O vosso futuro não é decidido na eleição. Tem uma importância. O país vai ter tal ou qual condução, mas a nossa vida, quando entregue ao Pai, só tem os condicionantes daquilo que elegemos como riqueza em nossas vidas. Eis porque, ao considerarmos os momentos presentes, em que o país parece dividido meio a meio, com a exacerbação dos sentimentos, das palavras, com ódios e rancores acumulados, pensamos não ter consequência alguma. Visto do plano espiritual, é como se essa atmosfera ficasse densa, pesada, porque as fixações mentais, cada vez que dizemos fulano é um ladrão, e já imaginamos ele passando a mão no dinheiro público, qualquer que seja os candidatos, não estou me referindo a ninguém em particular, nem faria sentido. Quando fazemos isso, estamos contribuindo para uma atmosfera, para a fixação de imagens que transformam o nosso viver em algo menor, pesado, denso, e que nos desvia da rota de nossa evolução espiritual e que nos distancia de obtermos a irradiação do bem, a iluminação e a intuição do que a bondade humana, partindo do Cristo, nos traz como convite, como oferta de trabalho, como uma aliança incessante conosco, porque Ele tem interesse no nosso despertamento, de que observemos que a nossa vida tem um valor e uma riqueza e uma importância, exatamente na medida em que nos descobramos como verdadeiramente somos. Então imaginemos, somos todos espíritos, na carne, mas somos todos espíritos. Os demais espíritos que nos acompanham nessa assembleia o haverão de dizer: sim, sois espíritos. E qual a eleição que vamos fazer para as nossas vidas? Para ganharmos efetivamente a administração do nosso próprio futuro. E essas escolhas estão adstritas à forma como pensamos, como irradiamos pensamentos, falando, ouvindo e fixando imagens. Houve instantes em que, em outras palestras aqui realizadas, falei sobre as consequências de algumas atitudes que, a nosso ver, às vezes parece ter algo de ingênuo. Não, isso aqui é apenas algo que realizo, mas eu, particularmente, não sou violento. Mas hoje, por exemplo, vai ter uma luta de MMA. E quantos estão esperando o momento de ir assistir à luta do MMA? Saudosos dos circos romanos. Há mesmo
um locutor da Rede Globo que diz: é o novo círculo romano, né, do século XXI. Como se isso fosse algo de positivo. Como se não já tivéssemos superado o primarismo de nós mesmos. É de se esperar que se o faça, né? 20 séculos nos afastam das dores que muitos de nós perpetramos contra os nossos anjos guardiões que morreram nos circos romanos para nosso deleite e aplauso. E 20 séculos depois, ainda estamos a fixar mentalmente a brutalidade de um ser humano espancando outro ser humano. E achamos que não há consequências. As consequências vistas do plano espiritual, desses pensamentos que irradiamos, são imensas. Porque se é verdade que ao falarmos do Cristo, a imagem do Cristo, tal como na oração que Oscar realizou antes deste nosso encontro, ao falar do Cristo, uma irradiação percorreu toda esta Assembleia. Nos fixamos na imagem amorosa, na afabilidade e doçura do Cristo, nos convidando sempre. E a irradiação dos fios condutores dos nossos pensamentos se transforma numa explosão de luz, com repercussões que muitas vezes nós não temos ideia, mas que repercutem na redondeza. Agora imaginemos o contrário, uma reunião onde as pessoas estão assistindo o MMA. E vibrando com a queda, com o baque, com o soco perpetrado naquela luta. Somos responsáveis por aquilo que fixamos em nossas imagens. E às vezes a gente não se dá conta disso. Humberto de Campos, ao fazer uma análise, ao trazer uma das histórias do plano espiritual, ele conta o caso de um senhor chamado Felisberto Maldonado. Esse Felisberto, ele tinha abraçado a doutrina espírita. Abraçado não é bem o termo. Ele tinha, como era uma pessoa inteligente, ele tinha se aproximado do espiritismo porque via no espiritismo a lógica, aquilo que respondia às suas indagações sobre a razão de ser, de existirmos, de onde viemos, para onde vamos. Estas coisas fundamentais que ao longo dos séculos têm sido o cerne da preocupação dos pensadores na humanidade. Os principais pensadores se colocaram a responder a estas questões. E o Espiritismo nos traz estes elementos com uma lógica fortemente e solidamente fundada, de base cristã, e essa aproximação de Felisberto se deu exatamente pelo lado da lógica, da razão. A sua esposa era uma esposa toda devotada, a família em particular, mas também tinha ações no centro espírita, era caridosa, estava sempre disposta a responder às necessidades dos seus semelhantes, mas ele não. Ele era aquela pessoa da crítica ácida. Ia às reuniões, ficava de longe, e a sua observação era sempre para a realização da crítica. Quando chegava 18h, já estava esperando o jornal para colher as informações, para analisar ali os próximos comentários do universo da política, do universo, o que era fundamental a criar condições para que ele tivesse elementos de difundir discórdias, críticas ácidas, avaliações sempre negativas sobre o outro. Houve um momento em que ele, observando o jornal, disse: você viu o que saiu no jornal? Disse: não, o que foi que aconteceu? Fulano de tal, João
João Faria compareceu à polícia para resolver aquele caso do desaparecimento de tantos 20 mil reais da repartição. Mas afinal de contas, o amigo dele, mas isso aí, que coisa impressionante. Pois aquele ali é um palestrante espírita, todo mundo vê nele uma pessoa extremamente, né, honesta. Toda vez que a gente vê ele está fazendo uma ação caritativa, né, se expressa muito bem, é uma pessoa que todos consideram bem. Mas olhou lá, foi chamado na polícia para responder a uma acusação de um desvio de dinheiro lá na repartição. Ele disse, bom, mas ele foi chamado, pelo que eu sei, né, ele foi chamado, fizeram uma acusação, ele disse que é inocente, né? Ele pode ter sido vítima de uma tramóia, de uma acusação torpe. Era adequado esperarmos, né, a investigação, o inquérito, o que é que acontece, para não nos colocarmos na posição de acusadores com acusações infundadas, né? Ele disse, não, você está pensando assim, mas, na realidade, vejo nele o responsável por isso. Ele disse, mas, afinal de contas, inclusive, poderia ter o amigo sempre fazendo a justificativa, querendo criar uma outra possibilidade de análise. Ele poderia, inclusive, estar assumindo a culpa em lugar de outra pessoa. Disse, bom, você está querendo considerar assim. Mas e se fosse, mesmo assim, ele estaria indo contra a verdade? Porque a verdade deve se expressar sempre. E tudo que o amigo dizia para quem tentar criar uma condição de responder àquela acusação, para que ele sempre pudesse ter uma ponderação, ele acidamente se contrapunha com outra acusação. E assim fez ao longo de sua existência. Ele iria ver, por exemplo, como uma construção dessa na Seja, né? Como está ampliando, né? Esses recursos poderiam virar cestas básicas, podiam, né? Então, para que isso? Para que aumentar? Sempre ele tinha alguma coisa a dizer, né? Se o Centro Espírita fazia, por exemplo, botar uma mensagem, está perdendo tempo de botar uma mensagem, uma coisa extraordinária, maravilhosa, que recepciona os que aqui vêm, mas sempre havia uma consideração, ele sempre via algum elemento negativo na sua vida. E assim ele realizava, não só frente aos seus colegas do ambiente espírita, mas na sociedade como um todo. E a sua vida foi passando sem que ele cultivasse a cooperação, sem que fizesse amizades sólidas, porque quem é que vai ser um amigo sólido de uma pessoa que o tempo todo utiliza-se da palavra sempre com um tom pejorativo, criticando, querendo ver o pior nas coisas? E assim é que a morte se aproxima dele, encontrando com todas essas deficiências na sua vida. Falta de cooperação, ciclo praticamente inexistente de amizade, e aí ele adentra no plano espiritual. A sua mulher, que era uma mulher extremamente bondosa, chorosa diante daquela situação, chega ao centro espírita, desejosa de obter informações sobre o seu paradeiro, como é que ele estava no plano espiritual, e ali ficou acertado. O orientador espiritual da Casa Espírita afirmou que iria trazê-lo na próxima semana para que ele se apresentasse. E, realmente, aquele espírito orientador que conduzia os trabalhos do plano espiritual da Casa Espírita trouxe o Felisberto na próxima reunião. E, para a surpresa da própria esposa que ali estava, ele se acercou de uma médium jovem, mas não deu comunicação nenhuma do plano espiritual, não saudou nenhum dos seus familiares, nada. Só fazia praguejar, só fazia dar conta dos seus sofrimentos, dizia-se cego, dizia-se em condições em que via garras, via espinhos em toda circunstância ao seu redor. E aquela situação causou impacto muito forte
na esposa, e ela ficou condoída de ver aquela situação. E o orientador espiritual alertou-a de que ela ficasse equilibrada, que qualquer situação de desequilíbrio só acentuava as situações de dores de Felisberto. Porque, afinal de contas, o mundo espiritual que ele construiu para si era o resultado de toda a sua atividade ao longo da vida. Ele via lama em tudo, ele via espinhos em tudo, ele via garras afiadas onde as pessoas estendiam as mãos. Quando as pessoas estavam a ofertar flores na forma da caridade, ele via espinhos. Tal era a sua forma de ver as coisas que ele não conseguia enxergar beleza nenhuma. E, portanto, a sua visão se via entorpecida, porque era assim a forma como ele levava a vida. E aí, na finalização dos comentários do orientador espiritual, ele apresenta para a Assembleia a definição final da lição trazida naquela noite, que era lembrar de Jesus, nos informando que a candeia do corpo são os olhos. E o nosso desenvolvimento espiritual depende da forma como vemos o mundo. Porque, de fato, se nós pudermos colocar os nossos olhos em cada um dos instantes de nossa vida para ver o melhor das coisas, para analisar sob o melhor ângulo, para proporcionar a visão para aquele que nos acompanha que está vendado. Se trouxermos sempre a consideração, o afeto, a tolerância, a indulgência, o silêncio, muitas vezes, somos capazes de oferecer a luz aos nossos semelhantes. Mas quanto mais cultivamos a raiva, o rancor, analisamos sempre pelo pior lado, estamos apagando a luz e colocando tropeços sobre o nosso caminho. E dos que nos acompanham. Então, o grande sentido de ver, de olhar, de observar a vida com os olhos, tal como Cristo nos ensinou, é construir um caminho de luz para a nossa trajetória evolutiva. É sabermos que iremos construir uma trajetória para nós e para o que nos acompanha, que nos aproxima do Cristo. Porque, afinal de contas, há muito tempo temos ido pelo pior caminho, pelas escolhas erradas. Temos a luz aqui e escolhemos ir por este outro lado. É hora de retificarmos os nossos caminhos. E, nesse sentido, Emmanuel nos afirma que há um outro elemento fundamental para percebermos a nossa escolha nesta vida atual. Porque, afinal de contas, quando percebemos que estar na carne é estar matriculado no educandário, é estar matriculado num posto de serviço, devemos dar conta do tempo que vivemos para a instrução, para o serviço, para o trabalho e para o exercício do amor. Na consideração de Emmanuel, efetivamente, devemos colocar como ordem de coisas a superação da ociosidade. A ociosidade é tal qual aquela consideração que foi feita no Livro dos Espíritos em forma de pergunta,
Bastaria não fazer o mal? Não. É preciso fazer o bem. Muitas vezes nós consideramos que levamos uma vida reta simplesmente porque não praticamos o mal. Imagine o desperdício de vida. O Criador nos conceder a oportunidade de vir aqui para simplesmente não sermos maus. Simplesmente não matar. Eu não matei ninguém. Tem gente até que diz, eu sou bom porque eu não matei ninguém, eu não fiz isso a ninguém. Não. Como se isso fosse qualidade a apresentarmos ao final de nossa existência. Que cá para nós não tem data certa. Pode ser hoje, amanhã ou daqui a 30, 40, 50 anos. Ninguém sabe. Se fôssemos hoje, apresentaríamos o quê? Não fiz nada de mal. E a ociosidade tem essas características. Aquele tempo desperdiçado. Observemos o tempo livre que nós temos. E observemos os convites da vida. Não nos chega convites da vida no tempo que estamos descansando, no tempo que perdemos diante do computador, no Facebook, comentando, compartilhando, curtindo acusações contra os outros. Nesse tempo que achamos que é só o relaxamento e estamos difamando, caluniando, neste tempo, seria possível fazer outra coisa? Realizar algo de bom? Ouvir alguém em desespero? Alguém em aflição? Telefonar para o pai, a mãe, um amigo, um irmão e dizer, estou com saudade de você? Estou no Facebook, vou mandar uma mensagem amorosa para alguém. Vou dizer o quanto essa pessoa é importante. Imaginemos as conexões fantásticas, esse amor em forma de energia, irradiando-se. Ao invés de uma calúnia no Facebook, uma mensagem de amor no Facebook. Uma poesia. E alcançaríamos quantas pessoas? Mas falemos da ociosidade. Humberto de Campos também relata o caso de Januário. Januário era um funcionário público. Eu não sei porquê, mas Humberto de Campos tratou de um funcionário público para falar sobre a preguiça. E, neste caso, esse funcionário público trabalhava numa repartição. Eu não sei porque ele mandou isso para Chico Xavier, porque era um funcionário do Ministério da Agricultura, né? Então, era já um recado, né? Coitado do Chico, né? Mas, no caso, este funcionário, Januário, era aquele camarada que conseguiu, naquela época, nem tinha essas coisas de fazer um concurso público, mas conseguiu adentrar a esfera pública, num emprego estável, e aí, logicamente, né, com aquela condição de estabilidade, ele era aquele funcionário, que é um funcionário raro, quase não se vê em repartições esse tipo de funcionário, que o chefe chega e vai dizer, mas aquele processo, onde é que está aquele processo tão importante sobre tal coisa? Diz, era um processo, já começa assim, era um processo, né? Então, era um processo, pois é, aquele processo que eu passei para você, ele disse, sim, aí foi, tá no arquivo. Ele disse, mas eu não lhe entreguei para arquivar, foi para tomar providência, né? Aí ele disse, não, pode deixar. Isso foi de manhã, no finalzinho da tarde ele chega, ou seja, ele tinha ido ao arquivo, pegou o documento e trouxe para ele. Ele disse, está aqui. Sim, o que é que você fez? Não, está precisando do encaminhamento. Disse, mas, afinal de contas, é isso mesmo que estava precisando, que se desse um encaminhamento. Não lhe dei para você me trazer de volta. Então, é preciso analisar e dar o encaminhamento. E lá se vai. Era aquela pessoa que pegava o documento, andava arrastado. Quando o chefe não estava, saía para fazer um comentário com uma conversa com outro, mas sempre aquela disposição maior do mundo e tal. E passava-se o tempo, e o chefe chamava a atenção deles, mas, rapaz, Januário, você é um homem inteligente, um camarada ainda jovem, pode realizar muitas coisas. Nesse serviço que nós estamos aqui, somos convocados a prestar o bem às outras pessoas. Imagine qualquer um desses processos
o resultado deles implica no benefício à sociedade. Disse, não, claro, e continuava do mesmo jeito. A tal ponto que o chefe disse, rapaz, eu vou mandá-lo para o norte do país, porque lá ele vai desempenhar, vai se motivar com outra região, né, com novas responsabilidades, e mandou ele para lá. Quando ele chega lá, passa um bocado de tempo, o chefe nada de ouvir. Um ano depois, ele está de volta, era um tempo que tinha sido dado, e ele me deu o inventário das coisas que você... mas não pude realizar muita coisa por lá, não. Mas por quê? Porque ali é um ambiente muito seco, não é? A região muito seca, não dá para fazer agricultura ali, não dá certo, não. Aí, pô, então agora eu vou mandar você para o sul. E o rapaz vai para o sul, a mesma coisa, não fez nada. Aí disse, sei, porque tinha muita água, né? Aí disse, vai para o oeste. Aí disse, mas no oeste só tem floresta, aquilo não dá certo. Cada ano não fazia nada. Vai para o leste agora. O pessoal só quer mesmo desmatamento, não quer nada com a agricultura. E aí depois o chefe desistiu, só continue aí fazendo as suas coisas. Segundo consta, nesse caso, não tinha nem processo, viu, Oscar, né? Nesse caso. Ele assumiu o emprego e ia até o final da vida naquele emprego. Mas, bem, aí, então, logicamente, ao fim da existência na carne, ele chega no plano espiritual, né, com todas as situações desagradáveis de quem não realiza os trabalhos e tudo mais. Depois de um longo tempo penando e tudo mais, chega um orientador espiritual e o traz a reflexão sobre aquilo. Olha, eu estou arrependido demais. Eu sei que eu não correspondi, né, às exigências de realizar o bem, de fazer meu trabalho, mas eu tenho certeza que o Cristo não vai me negar uma nova oportunidade e tal. Não, certamente você vai ter a oportunidade da corrigenda, não é? E aí ele diz, que coisa boa, porque agora eu vou voltar lá para a repartição e você vai ver como eu vou realizar as minhas atividades. Agora eu sei o quanto eu errei. E ele disse, não, mas não é bem assim, não. Porque você veja, você trabalhava lá no ministério, você sabia, quando tinha um incêndio numa área assim, o que é que fazia? Não, combatia o fogo, né, com as medidas de contra-fogo existentes. Pois é o caso. O seu problema é um problema de imobilidade, não é? Você não usa adequadamente, né, os recursos de que dispõe. Pois é, mas agora você... Não, mas não é assim. Você vai voltar sob condições especiais, porque é preciso que a gente tenha alguma dificuldade para dar valor àquilo que tem, né? Você vai voltar como paralítico. Então, essas são as lições para que observemos, para dar conta das oportunidades que temos. E Emmanuel nos afirma, na sua mensagem extraordinária, a necessidade de visualizarmos um roteiro de trabalho, né, que seja nobre. E, para fazer isso, fazer com paz e otimismo. E fazer com paz e otimismo na observação das atividades instrutivas, amorosas e de serviço. Se quiséssemos imaginar a realidade deste mundo de regeneração que tanto almejamos para a Terra, imaginemos o que seria a atividade instrutiva. Olhemos as nossas melhores universidades, observemos as nossas melhores escolas de ensino médio e do ensino infantil. Observemos as melhores características de ensino, as melhores metodologias. Coloquemos nela uma dose de amor e solidariedade e encontraremos o sentido da ação instrutiva que teremos no futuro. Se observarmos as atividades humanas hoje, boa parte delas estão de alguma forma vinculadas, ligadas, particularmente às atividades das universidades, nas pesquisas de ponta das universidades, estão vinculadas à indústria armamentícia.
As principais descobertas são vinculadas aos laboratórios de pesquisas para produzir armas. Armas. É lógico que depois muitas dessas descobertas vão sendo trazidas para benefícios em outras áreas, mas inicialmente para a produção de armas. Mas não sendo isso, as atividades humanas, os recursos, o consumo, a produção de riquezas têm uma destinação em áreas que não correspondem à produção de felicidade para a sociedade. Então, o mundo que almejamos vai modificar esse locus da atividade humana. Vai trazer a atividade humana para os espaços que engrandecem os nossos semelhantes. E o nosso olhar de trabalho será menos um olhar do que eu faço, quanto eu ganho, para o resultado do meu trabalho. E abraçaremos o nosso trabalho como se estivéssemos, ao sermos médicos, ao sermos professores, que serão, em última instância, médicos de todas as significações e professores de todas as significações, como se estivéssemos em nosso ambiente de trabalho e aquela criança que chega na sala de aula viesse sendo trazida pelas mãos do Cristo. Aquele paciente que chega à porta do consultório sendo trazido pela mão do Cristo. E se assim fosse, como agiríamos? Mas, minha gente, é o que acontece hoje. Apenas não sabemos. Hoje, no nosso consultório, na nossa sala de aula, quem chegou, chegou pelas mãos do Cristo. Não precisamos esperar o mundo de regeneração para agirmos assim. O mundo de regeneração começa hoje, quando decidimos que vamos atender ao Cristo, trabalhando com o amor, com a entrega, com a doação que Ele nos recomendou. E que cá para nós. Nós assumimos essa responsabilidade quando viemos à carne. Quando viemos à carne e nos dissemos, Oscar, vamos ser professores. O que menos interessava no nosso propósito era a hora da avaliação, da reprovação, aquela distância que o professor tem em relação ao aluno. Aquilo que acordamos com ele era chegarmos aqui e olharmos cada um como irmãos. E olharmos a necessidade específica daquele aluno, como daquele paciente, sabedores que, com um bom olhar, teremos a condição de enxergar o melhor nele, para proporcionarmos, erguer o nosso semelhante em desdita. E imaginemos, porque ainda precisamos destas repartições públicas, imaginemos nós, que estamos em um presídio, porque ainda precisamos. A gente fica dizendo, no mundo de regeneração nós não vamos ter presídio. Mas temos. Temos. E somos responsáveis por ele. Embora não tenhamos função de carcereiro, não sejamos diretor de presídio, não somos o guarda, mas somos a sociedade que sustenta esse sistema. E embora não saibamos, aquele prisioneiro que entra na prisão também é trazido pela mão do Cristo para ser regenerado. Mas nós não pensamos assim. E ficamos esperando que no mundo de regeneração não tenha prisões. Mas haverá prisões enquanto não olharmos que o prisioneiro que entra na prisão vem pelas mãos do Cristo e espera que nós, na função de educadores, de médicos de alma, o recebamos como um irmão. Um irmão que está trilhando
um caminho de violência, certamente, que está trilhando um caminho de desdita, mas ainda assim um irmão. Pensemos em nossas escolhas, meus queridos irmãos, porque elas são responsáveis por aquilo que iremos ter no futuro. Realizemos como é da instrução dos nossos instrutores espirituais, Joana de Ângeles e Emmanuel, para realizarmos as nossas atividades da Boa Nova, como instrutores, como educadores, como médicos de alma, realizando com amor, com alegria, com boa vontade, com determinação as tarefas que nos cabem, sabendo sempre que temos sempre a oportunidade de ouvir melhor, de falar melhor, de fixar melhores imagens em nossa mente, reproduzindo para os nossos semelhantes aquilo que recebemos há 2000 anos. Amai ao Pai sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Que o amor do Cristo faça morada no coração de todos nós.